Vamos ao nosso estudo bíblico. O nosso trecho de hoje é a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, do verso 1 até o verso 16. Nesse trecho encontramos basicamente, pelo menos, 14 versículos desses 16 versículos tratam da questão das viúvas. E é importante, antes de iniciarmos a análise do trecho, verso a verso, frase a frase, termos uma compreensão das circunstâncias históricas, sociais, que permeavam o momento em que o trecho, o texto, a primeira carta a Timóteo foi escrita. Estamos falando do século I da nossa era, no mundo grego-helenista, numa cultura grego-helenista influenciada pelos romanos, mas fortemente grega-helenística, ou seja, um momento onde a cultura grega se espalha pelo mundo e domina o mundo. Então há esse ambiente cultural, esse ambiente social. Embora a influência judaica do pensamento semítico oriental esteja presente, pois as comunidades cristãs primitivas do primeiro século muitas vezes continham um número grande de judeus. Os seus líderes, muitas vezes, eram os primeiros judeus que começaram a evangelização, pois a igreja nasce no judaísmo, a partir do judaísmo. Então, o pensamento judaico, a forma de ver o mundo no judaísmo, influencia também a formação da igreja. Então, nós precisamos considerar o fato de que viúvas não tinham o amparo social do Estado, do governo, como há hoje. Ou seja, uma mulher que perdia o seu marido, não tendo uma renda deixada por ele fixa, uma propriedade que pudesse gerar uma renda para ela, ou não tivesse filhos que pudesse dar a ela uma assistência, ela estaria fadada a uma condição de mendicância. Ou seja, não havia um plano de assistência do governo para as viúvas. Ou elas tinham a sua própria condição ou passavam fome. Então, o número de mulheres abandonadas por serem viúvas e que passavam fome e tinham uma condição de vida muito terrível era grande. E a igreja precisa se preocupar com essas pessoas em dar o cuidado necessário. Não é uma preocupação que nasce somente na igreja. Nós vamos observar que nos textos do Antigo Testamento, na lei de Moisés, há uma preocupação muito grande com essas pessoas que viviam em estado de vulnerabilidade. Não apenas as viúvas, mas também os órfãos e os estrangeiros, aqueles que estavam passando ou que vinham morar no país. Então, o grupo de marginalizados sociais, de dependentes socialmente de um socorro, das estruturas de governo ou sociais ou famílias, era composta por estrangeiros, órfãos e viúvas. Essa preocupação com eles está presente na lei de Moisés. Nós vamos ler pelo menos um versículo no Êxodo que trata sobre mandamentos a respeito desses que se enquadram nessa condição de vulnerabilidade social. Mas também os profetas, vamos ler um texto de Isaías, por exemplo, como referência, que apelam para que a lei fosse cumprida, porque o fato de estar na lei de Moisés não significava que os israelitas cumpriam, que seguiam os mandamentos do Senhor, que os governantes seguiam. Estar na lei era uma coisa, cumpri-la era outra.
Então, a função dos profetas, muitas vezes, era trazer à memória a lei e exigir que os governantes cumprissem a lei, aplicassem a lei para a proteção dessas pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, não é algo que nasce na igreja. A preocupação está lá no Antigo Testamento e a igreja vai dar continuidade, vazão como uma instituição familiar, local, pequena, mas ela vai atentar para a preocupação com essas pessoas. Então, o trecho que nós vamos estudar hoje, pelo menos a partir do verso 3, ele vai tratar da relação que a igreja precisa ter com essas pessoas, especificamente aqui as viúvas. Não apenas a igreja assumi-las completamente, assistindo-os, mas a função da igreja também, a gente vai perceber aqui no trecho, é ensinar os membros, ensinar as pessoas que participam da igreja, estimulá-los ao socorro, à ajuda aos seus familiares, às suas viúvas, as viúvas das suas famílias precisavam ser socorridas pelas famílias. Quando a viúva não tinha família, quando ela estava completamente desamparada, a igreja então entrava para socorrê-la. Mas as viúvas que tinham as suas famílias, seus filhos, seus parentes, a igreja estimulava esses parentes, esses filhos, a cuidar dos seus pais, da sua mãe. Ou seja, então não é apenas aqui uma instrução da igreja tomando para si toda a responsabilidade, mas a igreja está ensinando os discípulos a cumprir o seu papel na obrigação que tem diante de Deus, né? O quarto mandamento, é claro, honra teu pai e tua mãe. Agora, quando não havia condição, filhos ou famílias, aí a igreja então assumia essa função. No trecho que nós vamos estudar, vai se levantar uma discussão, não vai ficar claro, né? Eu não vou conseguir dar uma resposta precisa, a questão que será levantada, que o texto trata de uma assistência a todas as viúvas, no sentido de um socorro social a elas, né? Ou estará tratando também, ou apenas, de uma instituição, de uma associação de viúvas na igreja. Isso a gente vai analisar aqui e vamos perceber, pelo menos a percepção que eu tenho, é que poderia ser as duas coisas ou um meio termo entre a assistência geral às viúvas e uma ordem de viúvas que houvesse na igreja. Pode ser um meio termo, pode ser as duas coisas, ou pode ser uma coisa entre isso e aquilo. Bem, os dois primeiros versículos tratam de uma questão geral, né? É a partir do verso 3 que se vai entrar nas instruções às viúvas, como lidar com as viúvas. Mas nos versos 1 e 2, trata-se de um auxílio, de uma instrução, como se tratar, como se relacionar na igreja. Quero ressaltar aquilo que já vimos estudando na semana passada. As instruções são dadas ao líder da igreja local, ao pastor da igreja, ou ao servo de Cristo, que é mencionado a partir do versículo 6 do capítulo 4. São instruções ao líder, ao pastor, e este transmite essas instruções à igreja. Então, como deve proceder o ministro de Cristo, pastor da igreja? Advertências também, instruções também que se estendem a todos os irmãos e irmãs. A princípio é para o líder da igreja, para que ele seja exemplo e ensine os demais. Mas também as instruções se estendem a todos os irmãos e irmãs. Não podemos achar que aqui só o pastor que deve fazer essas coisas. Ele é o primeiro a fazer, mas como modelo se torna para toda a congregação. E todos devem seguir essas instruções. Então o versículo 1 começa dizendo assim, falando
ao pastor da igreja em primeiro lugar, né? Que é o servo de Cristo, lá do versículo 6 do capítulo 4. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Verso 2. As mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. O princípio aqui estabelecido é o princípio da família, aquilo que nós já observamos no capítulo 3, versículo 15, na eclesiologia paulina. A igreja é apresentada como uma família, a família de Deus, a casa de Deus, capítulo 3, verso 15. A igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. Como casa de Deus, tem o aspecto local, o lugar onde Deus habita, mas também tem um sentido abstrato de família, a família de Deus. Então, a orientação para o servo de Cristo, para o ministro de Cristo, para o pastor da igreja, que deve ser estendida a todos os irmãos e irmãs, é que nesta família de Cristo, nesta igreja de Cristo, a forma de se relacionar com todas as faixas etárias e gêneros deve ser como se relacionasse com a própria família. É o que ele está dizendo aqui. Não repreendas ao homem idoso, ao mais velho, antes exorta. Não está dizendo que não pode chamar a atenção dele. O que a gente precisa tomar cuidado aqui é o seguinte: quando fala não repreendas, não repreenda duramente. Não repreenda no sentido de faltar com respeito e não respeitar a pessoa mais velha. Porque diz o antes exorta, então é para ser exortado. Ou seja, o pastor da igreja deve exortar também os irmãos mais velhos. Mas como fazê-lo? Como faria ao próprio pai. Então, o princípio de relacionamento na igreja é aquele que tem a referência na nossa própria família. Como você vai tratar uma pessoa idosa na igreja? Como você trataria o seu pai? Como eu vou tratar uma irmã idosa na igreja? Como você trataria a sua mãe? Então, essa é a referência. A nossa família é a referência. Você trata de qualquer maneira o seu pai? Você falta com respeito com ele? Você ignora e despreza e zomba da sua mãe? Bem, você não faz isso. Você trata com respeito, com consideração. E mesmo como o seu pai comete um erro ou faz uma coisa desagradável e você precisa corrigi-lo, precisa orientá-lo, você não faz como se fosse um estranho, com falta de respeito. Você lembra que ele é seu pai. E aí você, com cuidado, com carinho, com amor, com respeito, dirige a palavra num tom de voz ameno, respeitoso, corrigindo. Ou seja, então, o princípio de como nos relacionamos na igreja, o princípio é a nossa própria casa. Espero que todos nós, na nossa casa, sejamos respeitosos, amorosos, né? Porque às vezes, se a casa não tem respeito, como é que vai ter respeito na igreja, né? Se alguém trata mal seu pai, sua mãe, seus irmãos em casa, inevitavelmente ele vai fazer assim ou pior na igreja. Mas aqui parte do princípio que a gente respeita o pai, respeita a mãe, respeita o irmão, respeita a irmã dentro de casa. E esta é a referência na igreja. Então, como eu lido com um homem idoso na igreja? Como eu lidaria com o meu pai? Como eu corrijo um irmão, né, sendo um pastor? Como é que eu vou corrigir a pessoa que é mais velha, que tem idade para ser meu pai, às vezes até meu avô? Como eu corrigiria meu pai? Como eu corrigiria meu avô? Com respeito. Sempre com respeito. E o princípio continua. E aos moços e aos jovens? Como a meus irmãos. Ou seja,
Eu corrijo as pessoas jovens como eu corrigiria o meu irmão, com amor, visando o seu bem, visando ajudá-lo, e não como se fosse um senhor de escravo. E aí ele continua. E as mulheres idosas, como eu as corrijo? Como devemos nos relacionar com as irmãs idosas dentro da igreja? Da mesma maneira como você se relaciona com a sua mãe. Irmãos, que princípio maravilhoso! Se a gente aplicar isso, seria uma benção. Se a gente conseguir aplicar isso, seria uma benção. Veja quantos conflitos seriam evitados dentro da igreja se a gente tratasse as pessoas como tratamos os nossos familiares. Se você tratasse, e eu tratássemos, a pessoa mais velha como nosso pai. Você não fala certas coisas da maneira agressiva com o seu pai. Você respeita o seu pai, respeita a sua mãe, respeita o seu irmão, respeita a sua irmã. Então esse é o modelo. A igreja é uma família. E as pessoas que estão ali são como da nossa família. Então a forma de tratar tem que ser respeitosa. Ao homem idoso como se fosse o seu pai. A mulher idosa como se fosse sua mãe. Ao jovem como se fosse seu irmão. A jovem como se fosse sua irmã. Aí ele acrescenta uma palavra aqui, uma expressão, quando se refere às jovens. Ele diz, com toda a pureza. Veja um cuidado a mais aí na relação com as jovens. Né? O pastor da igreja ou qualquer irmão na igreja, ao se dirigir, ao se relacionar com as jovens, precisa-se tomar um cuidado dobrado. Qual cuidado dobrado? Tratar de tal maneira que expresse pureza, que não manifeste desejos estranhos que possam ser interpretados como malignos, imorais ou coisas parecidas. Ou seja, a forma bastante respeitosa com as jovens precisa ter atenção dobrada. Então, ao servo de Cristo, ao ministro de Cristo, ao pastor da igreja, ele fala, trate as pessoas como se fossem da sua própria família. Esse ensino, como tenho dito, não é só para o pastor da igreja, é para todos os irmãos. Então vamos orar e esperar, Senhor, ajuda-nos como igreja a praticar esses ensinamentos, que os nossos relacionamentos na igreja sejam relacionamentos respeitosos, como se estivéssemos lidando com a nossa própria família de sangue. A partir do versículo 3, então começa-se a falar especificamente a respeito das viúvas. Mas entre as viúvas há algumas categorias que ele vai aqui ressaltar qual categoria, que tipo de viúva a igreja deve atentar-se e preocupar-se. Vai dizer então no verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Talvez algumas pessoas perguntem, mas existem viúvas que não são verdadeiramente viúvas? Bem, na realidade, a palavra viúva, a tradução é de uma palavra que significa desamparada, desamparada do marido. Então, o que ele está dizendo? Honra aquela que está desamparada do marido. Principalmente, verdadeiramente, ou seja, aquela que está desamparada de todos. Não apenas do marido, não apenas a viúva que perdeu o marido, mas a viúva que não tem amparo nenhum. A palavra honrar aqui é a tradução de uma palavra grega chamada timé. Timé vai aparecer mais na frente no trecho que vamos estudar semana que vem em relação aos presbíteros. A palavra timé, que é traduzido como honra, é necessário a gente explicar que honra aqui, tradução da palavra timé, não significa apenas uma relação de respeito, não significa apenas um elogio. Eu vou honrar uma pessoa e vou dar a ela um título.
ou dar a ela uma posição na igreja que a honre. Não tem só esse sentido. A palavra honra, timé, tem o sentido de ajuda, de honrar financeiramente. Então, quando diz honra a viúva, não é só o respeito ou dar a ela uma posição, uma cadeira especial dentro da igreja, mas significa cuidar dela, dar a ela o dinheiro que ela precisa, o dinheiro necessário como honra de tudo aquilo que ela foi e é. A mesma palavra aparecer, honra teu pai e tua mãe. Não é só deixar de ofendê-los ou xingá-los ou ter uma admiração por eles. A palavra honra inclui a ideia financeira, inclui a ideia de dar o sustento necessário. Honrar a pessoa também implica, o honrar bíblico, também implica em ajuda financeira. Se eu quero honrar uma pessoa, no sentido da palavra timé, bíblica, honrar uma pessoa também era dar a ela uma quantidade de dinheiro ou um presente monetário. Ou seja, não havia a ideia de, eu vou honrar a pessoa sem dar dinheiro nenhum. Isso não existia. Quando você honrava um soldado, você dava a ele um prêmio financeiro. Quando você honrava uma pessoa que exercia qualquer função, envolvia não apenas fazer uma celebração, fazer uma homenagem pública, fazer um discurso, fazer um poema. Não era só isso. Honrar sempre estava acompanhada de uma referência, de uma oferta, de um prêmio financeiro, seja um bem ou seja propriamente o dinheiro mesmo. Então, quando fala honra as viúvas, não é dar a elas o aplauso, uma posição especial na igreja ou fazer um culto de homenagem às viúvas. Se refere a dar a elas o sustento que elas precisam. Agora, quais viúvas devem ser honradas pela igreja, devem ser sustentadas pela igreja? Ele vai dizer, aquelas que estão completamente desamparadas. Aquelas que têm os filhos com recursos para cuidar, essa não. Essa, a igreja vai estimular os filhos a cuidar dela. Caberá aos filhos e à família cuidar dessas pessoas. Ou até mesmo outras pessoas generosas que adotam aquela viúva, ou adotavam aquela viúva em sua casa e cuidava dela. Também tinha essa questão da generosidade individual, familiar, em que se abrigava alguém que não tinha relação sanguínea, mas que por generosidade, por amor, a abrigava na sua casa e cuidava dessa pessoa. Lembrando que o contexto social da época que esse trecho foi escrito, não havia a assistência governamental, previdenciária às viúvas. Não havia isso, não havia uma pensão do governo para as viúvas. Se perdesse o marido que trazia o sustento para casa, porque naquela sociedade antiga a mulher não trabalhava fora de casa, trabalhava só dentro de casa. Então, se perdesse a fonte de renda do marido, se o marido morresse, perderia a fonte de renda. Se ele deixasse imóveis que gerasse rendas, tudo bem, ela teria então uma renda na ausência dele. Mas se não tivesse, ela estaria completamente abandonada. Iria para a rua, muitas vezes, mendigar o pão de cada dia. Ou seja, então é esse o contexto. É bastante diferente do nosso contexto hoje, onde as viúvas possuem uma assistência do governo. E a gente espera que essa assistência seja suficiente para as despesas básicas das viúvas e não venha a ser diminuída de tal forma que as viúvas às vezes nem conseguem comprar os remédios, né? Então temos essa preocupação também, e aí a igreja acaba trabalhando em prol do socorro a essa pessoa que está vulnerável socialmente. Bem, então espero que tenha ficado claro a palavra honra, o que significa honra aqui, né? Não é apenas dar o tapinha nas costas, não é apenas falar palavras bonitas, mas implicava em sustento, dinheiro, prêmio financeiro. Ou seja, honrar a viúva é cuidar dela, assim como honrar os pais
é cuidar deles e não apenas falar palavras bonitas. E as viúvas verdadeiramente viúvas significa as viúvas, aquelas que estão completamente desamparadas. Verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, a igreja iria honrar, cuidar, assistir as viúvas desprovidas de filhos e netos, sem familiares para cuidar delas. As viúvas que tinham filhos, netos, familiares, cabia à igreja ensiná-los, cobrar deles, exigir deles um comportamento piedoso, um comportamento fiel. Isto é agradável a Deus. Isto é o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina isso. Então a igreja precisava e precisa ensinar aos filhos e netos a cuidar dos seus progenitores, dos seus pais, dos seus avós, para que a igreja não fique pesada. Se tem família, a igreja tem que ensinar a família. Na lei de Moisés está lá. Nós vamos fazer aqui a leitura, por exemplo, de Êxodo, capítulo 22, versos 21 ao 23. Anota aí na sua caderneta. Êxodo, capítulo 21, capítulo 22, versos 21 ao 23, diz assim: Não afligirás o forasteiro, ou seja, o estrangeiro no nosso país, né? Nem o oprimirás, pois forasteiros, estrangeiros, né, fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. É um mandamento em tom de ameaça. Ou seja, você não pode afligir aqui, não é que eu vou fazer um mal. Afligir aqui é que não faço bem, não, eu deixo a pessoa sofrendo. Isso é o afligir. Então, cuide do estrangeiro, seja solidário ao estrangeiro, seja hospitaleiro ao estrangeiro. É um ensino muito importante nos nossos dias, onde temos muitos estrangeiros tentando entrar em países perseguidos por questões políticas e religiosas, precisando de abrigo. Olha o mandamento do Senhor aí sendo esquecido por muitos países. Bem, os países que não têm compromisso com Deus, e nenhum tem no sentido oficial, mas os crentes desses países precisam ter uma postura diferente, como ensina a palavra do Senhor. Ajude o estrangeiro, ajude o órfão, ajude a viúva. E lembre-se da ameaça: se vocês não ajudarem esses três, e eles clamarem a mim, diz o Senhor, eu ouvirei. Olha o tom de ameaça que tem aí no mandamento. Se não socorrer e eles clamarem a mim, eu vou ouvir o clamor deles. Então é interessante esse mandamento. Bem, o mandamento é bonito, é interessante, mas precisa ser praticado. A lei precisa ser praticada e muitas vezes não é. E aí cabe ao profeta a função de exigir que a lei seja praticada, trazer novamente à memória das pessoas o que a lei diz, principalmente dos governantes e de todos. Essa é a função, por exemplo, que o profeta Isaías vai exercer. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, verso 17 e verso 23, o profeta fala assim: Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha a função aí do servo de Deus. O servo de Deus e a serva de Deus precisa defender o direito dos órfãos. Precisam defender o direito das viúvas. Não é ficar numa situação passiva, olhando e vendo o mal ser feito e não fazer nada, não. Cabe ao servo, é a palavra profética. Não pode ficar só observando de mãos cruzadas e deixando o mal acontecer. Tem que defender, tomar a causa como sendo sua. É uma obrigação da igreja
defender a causa dos órfãos da viúva. E se vê o opressor afligindo, prejudicando, trazendo qualquer tipo de situação desfavorável, a igreja, como profética, precisa se levantar e defender, dizer, não está errado. A palavra de Deus nos estimula a defender a causa do órfão e da viúva. E o verso 23, né, do capítulo 1 de Isaías, diz: os teus príncipes são rebeldes, falando aos líderes do povo. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Bem, veja qual é a função do profeta. A função do profeta é falar duramente aos príncipes, falar duramente aos governantes, às autoridades, e exigir deles que façam a coisa correta e não passar pano em cima dos erros das autoridades. Continuando. Então, cabe à igreja estimular as famílias a cuidar dos seus progenitores. E quando as viúvas não têm ninguém, cabe à igreja, então, cuidar delas, dar essa honra, essa assistência. Verso 5. Voltamos a 1 Timóteo, capítulo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ou seja, aquela que está completamente desamparada, abandonada, e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Agora ele fala para a viúva completamente desamparada. Espera em Deus. Agora, como é que Deus vai manifestar o agir dele, o socorro dele? Por meio da igreja. Ou seja, Deus não vai fazer uma transferência de dinheiro para sua conta. É por meio dos seus agentes é que Deus trabalha, que Deus age. E a igreja é a família de Deus, é o representante de Deus na terra. Então Deus age por meio da igreja. Então ele diz à viúva completamente desamparada, espera em Deus. Ou seja, a igreja, como instrumento de Deus, como agente de Deus, vai agir em nome de Deus e vai cuidar de você. Esperando em Deus, o agir de Deus por meio da igreja, ele diz então à viúva, persevera em súplicas e orações noite e dia. Dedique-se à vida de oração constantemente. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Bem, então aqui ele está ressaltando a uma categoria de viúva que pode se entregar aos prazeres da vida. Bem, essa provavelmente é a que tem recursos, né? Porque, veja, a viúva completamente abandonada, desamparada, não tem dinheiro para fazer absolutamente nada e curtir a vida, nem pensar. Ela está preocupada em comer, né? E não há tempo para outras coisas. Mas aquelas que têm recursos, aquela que tem renda, que tem dinheiro, ela então vai curtir a vida e deixar de lado as coisas de Deus. Então a essas ele faz aqui uma advertência, né, para terem cuidado, né, porque aquela que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então a viúva completamente desamparada, ao olhar a outra viúva que não está completamente desamparada, que tem recursos e vive uma vida, como ele vai dizer aqui, entregue aos prazeres, parece que vive, né? Parece que está viva, mas na realidade está morta. A vida verdadeira está em Cristo, está numa vida com Cristo. Verso 7. Volta-se a falar diretamente na segunda pessoa para o pastor. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ensine as viúvas estas coisas, a uma vida de oração e súplica, para que sejam irrepreensíveis. Cabe ao ministro de Cristo ensinar as viúvas a terem uma vida de santidade. Versículo 8. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aquilo que já foi mencionado no versículo 4. As viúvas que têm as suas famílias, filhos, netos e familiares de uma forma geral, devem ser cuidadas por estes. E aí ele fala ao pastor: ensina aos irmãos que têm as suas viúvas que, se eles não cuidam das suas progenitoras, das suas mães, das suas avós, eles são piores do que o descrente. Eles negaram a fé. Então, não basta estar na igreja. Uma observação interessante. Não basta estar na igreja. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta ser batizado. Não basta ser frequentador dos cultos. O verdadeiro crente, aquele que tem a sua fé verdadeira, ele manifesta nas suas obras, nas suas ações. Então, ele está dizendo aqui, se pessoas frequentam a igreja, são membros assíduos, batizados, até exercem funções dentro da igreja, mas eles não cuidam das suas mães, das suas avós, ou seja, eles não cuidam dos seus familiares, tudo aquilo que eles fazem na igreja não vale de nada. Eles não são crentes. Eles fingem que são crentes, mas não são crentes. Estão no meio dos crentes, mas não são crentes. Então, cabe ao pastor ensinar isso à comunidade, à igreja. Aqueles que não cuidam dos seus progenitores não são crentes. Negam a fé. E ele vai além, ele diz, não apenas que não são crentes, que negam a fé, mas ele diz, são piores do que os descrentes, porque mesmo entre os descrentes, muitos cuidam dos seus progenitores. Muitos entre os descrentes cuidam das suas mães e dos seus avós. Então, se um crente não faz isso, ele é pior do que o descrente que cuida. Então, isso é uma questão muito interessante para ser ensinada na igreja. O crente que não cuida dos seus pais, ele nega a fé. Não adianta pregar, não adianta cantar bonito, não adianta chorar na igreja, não adianta ter aquelas palavrinhas mágicas cheias de amor. Não. Se não cuida, não é crente, negou a fé, não conhece a Deus. Continuando. Verso 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Aqui no versículo 9, dá a entender que havia uma instituição como a das diaconisas, né? Uma associação de viúvas ou um órgão de viúvas que prestavam serviços especiais dentro da igreja. Dá a entender, nessa inscrição aqui que ele está falando, pode ser uma inscrição como se fosse uma ordem das viúvas, um departamento de viúvas, né, uma associação de viúvas dentro da igreja, ou pode ser a assistência geral da igreja, ou seja, ser inscrita poderia estar se referindo à participação de uma ordem de viúvas dentro da igreja, ou ser inscrita na lista de assistência da igreja. Às vezes ficamos na dúvida se ele está falando da assistência geral ou de uma ordem específica de viúvas. Por que há a dúvida? Porque ele estabelece alguns critérios para a viúva participar dessa lista. E quando se estabelecem critérios para que as viúvas participem dessa lista, seja inscrita nessa lista, dá a entender que a assistência não é liberal, por amor, graciosa, generosa, mas é por uma exigência de certas contrapartidas das viúvas. Então, essa aparente exigência de contrapartida dá a entender que anula a graça, que anula o amor, porque o amor não busca o interesse, o amor não busca a paga, né? Eu só vou ajudar se você andar de acordo com o que eu quero. Isso não é amor. Amor, a gente ajuda sem exigir troca.
né? Uma igreja que fala, eu só vou ajudar a viúva se ela orar 5 horas por dia aqui na igreja, bem, então não é uma ajuda por amor, está pedindo uma contrapartida. Então, aparentemente, esse verso 9 dá a entender que somente as viúvas seriam ajudadas se cumprisse esses critérios. E aí, muitos estudiosos, para tentar resolver o problema, eles levantam a possibilidade de haver duas situações, duas instituições. Uma, a assistência geral a qualquer viúva que precise, independente se cumpra critérios ou não. E uma segunda instituição específica com mulheres viúvas que seriam tipo obreiras dentro da igreja, que exercessem alguma função eclesiástica e que participariam então dessa lista e que seriam também socorridas e receberiam como um salário por aquilo que elas fazem na igreja, uma determinada quantia. Então, alguns estudiosos tentam propor essas duas situações para não cair numa ideia de que a igreja só vai ajudar a viúva que der uma contrapartida ou que tem mais de 60 anos. Se a viúva tiver 58 e precisar, não vai receber? Então, para dar uma saída a essa situação difícil no texto, alguns estudiosos acham que deveríamos entender duas instituições aqui. Uma, ajuda-se a todas as viúvas que precisam, que estão desamparadas, sem contrapartida, e uma outra instituição mais eclesiástica, mais de departamento, em que seria listada as viúvas, exerceriam uma função dentro da igreja e, por exercer essa função, também seriam ajudadas dentro desses critérios. Bem, é uma proposta interessante para dividir, mas não há no texto uma clareza sobre essas duas instituições. Uma que ajuda todas as viúvas que precisam e outra que ajuda apenas aquelas que têm uma contrapartida, que realiza alguma coisa em prol da igreja. Não há um texto aqui, um verso que seja claro que diga que existiam essas duas. A saída sempre é o meio termo. Ou seja, então a gente pode entender que as duas coisas aconteciam e que haveria um meio termo entre essas duas instituições possivelmente apresentadas aqui. Outro detalhe importante que a gente precisa ressaltar é que a gente está lendo um texto antigo, um texto produzido numa época que não é a nossa, cujo o pensamento, a forma de ver as coisas, a forma de ver o mundo, não tinha a nossa forma. Por exemplo, hoje nós temos uma sensibilidade muito maior em relação às liberdades das pessoas. As pessoas são livres para fazer aquilo que elas querem fazer. E a gente não pode exigir que a pessoa faça o que eu quero para receber ajuda. Essa sensibilidade, esse respeito à liberdade individual é uma atitude moderna. É na modernidade, é na nossa convivência hoje que temos essa sensibilidade de consciência a respeito da liberdade individual da pessoa, em que não devemos impor às pessoas certos comportamentos para então ajudá-las. Elas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas lá no século I, nessa cultura grega, helenística, romana, as mulheres numa posição muito desvantajosa naquela sociedade, não havia essa sensibilidade moderna sobre a liberdade individual. Logo, um texto que parece chocar a gente na modernidade, de falta de respeito à liberdade da mulher, que ela pode fazer o que quiser e receber ajuda independente, esse nosso choque a essas palavras se dá à nossa cultura, à nossa forma de ver o mundo hoje. Mas não havia lá no século I essa sensibilidade toda. Logo, o trecho que fala no século I fala de uma forma natural e as pessoas naturalmente olhavam isso sem nenhum choque. Então, quando ele exige aqui certos critérios da viúva para ser ajudada pela igreja, pode não ser necessariamente uma instituição à parte, como a das diaconisas ou como obreiras que exerciam funções dentro da igreja.
pode ser também a assistência natural da igreja a todas. E se exige que ela mantenha uma vida santa e sem que na época se entendesse que feria-se a liberdade da mulher, mesmo que não havia, né? Mas não havia essa sensibilidade. Então é muito importante, ao ler o texto antigo, compreender que ele está falando a pessoas que pensavam como o texto antigo fala. Ele não está escrevendo para pessoas do século XXI. Logo, a sensibilidade que temos em relação à nossa cultura, de choque sobre essas exigências para ajudar, não deve estar regendo a interpretação do texto. Né? Precisamos entender que lá na época, a forma de se entender o mundo, de ver as coisas, era diferente da nossa. Então a gente tem que respeitar isso e extrair do texto a mensagem, a lição, o princípio. Ou seja, cabe às viúvas também o comportamento de bom testemunho, para que a igreja não seja vista como apoiando comportamentos desregrados e imorais ou inescrupulosos das mulheres. A igreja não poderia ser conivente com erros e apoiar os erros das pessoas que vivessem de forma dissoluta. Então exigia-se, em contrapartida, que a viúva tivesse um procedimento ético, moral, justo, santo, para que a igreja não fosse vista apoiando pessoas que trariam um mau testemunho, uma vergonha social, né, para a igreja. Ou seja, a sociedade veria a igreja como uma instituição desrespeitosa, pois apoiaria pessoas em comportamentos duvidosos. Então é esse o cuidado da época. E aí a gente precisa, numa leitura cuidadosa, transmitir essa ideia, esse princípio para a modernidade. Vai ajudar uma viúva completamente desamparada, mas ela começa a viver de forma desregrada e fazendo pequenos assaltos e trazendo um mau testemunho, a igreja vai ser vista como apoiando. Então precisa ser corrigido e dizer, olha, vamos ajudar, mas você não pode sair roubando por aí, não pode sair ofendendo as pessoas, você tem que ter uma postura santa e correta, porque tudo que você fizer vai refletir no testemunho da igreja. Então o princípio seria esse, não é ajudar só quem faz o que eu quero, mas é exigir que a pessoa que faz parte da igreja tenha um comportamento que traga um bom testemunho. Isso nós vamos ver mais adiante sendo falado com mais profundidade. Verso 10. E aí vai então trazer essas exigências. Ao menos 60 anos de idade, ele vai explicar depois por quê. Que tenha sido esposa de um só marido, ele vai explicar depois por quê. Verso 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, ou seja, ter recebido em sua casa os profetas, os irmãos itinerantes com hospitalidade, né? E tratado com atenção, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então essa exigência para inscrever-se na lista era um cuidado para com o testemunho da igreja perante a sociedade e, em contrapartida, era um estímulo para que essas irmãs vivessem uma vida digna do Senhor e que seriam recompensadas, né? Ou seja, imagine uma mulher, né, jovem, recém-casada, sendo ensinada a viver essas coisas, ela então tinha a tranquilidade de praticar a palavra do Senhor e no final, se lhe faltasse o marido, ela ficar desamparada, a igreja lhe socorreria porque ela andou e fez as coisas corretas diante de Deus, foi uma pessoa que ajudou os necessitados, que socorreu os pobres, que recebeu os viajantes, que cuidou dos filhos, ou seja, então ela teria como um estímulo, como recompensa, que quando ela precisasse, a igreja então iria ampará-la. Então tem mais o sentido de estímulo às mulheres ainda não viúvas a obedecerem a palavra do Senhor, porque elas seriam recompensadas
quando desamparadas, quando precisasse, e a igreja cuidaria delas como uma recompensa, né? Claro que a igreja vai cuidar de qualquer uma, mas como recompensa é apresentado como um estímulo para uma vida correta. Versículo 11. Mas rejeita na lista, né? Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Bem, ele não é contra o casamento das viúvas, ele vai dizer até mais na frente, né, que ele estimula, no verso 14, já antecipando, ele diz: Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Né? Ou seja, ele não está dizendo que a mulher só pode ter um marido e ficou viúva uma vez, não pode casar de novo, porque isso é a vontade do Senhor, é ser santo, não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ele estimula as viúvas mais novas a casarem novamente. Está aqui o verso 14. Né? É bom que se faça isso, para o bem. Né? Agora, ele está falando de uma circunstância específica, em que as viúvas assumiu o compromisso, né, ou seja, está desamparada e não vai buscar casamento. Então a igreja vai socorrer. Se ela for buscar o casamento, o próximo marido vai cuidar dela. Então não precisa a igreja cuidar. Mas se ela não vai buscar, se ela decidiu não buscar, então a igreja vai cuidar dela. Então é para evitar essa dupla ajuda, essa ajuda desnecessária, uma vez que ela vai buscar casamento. Então não aceita, rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. É como se ele entendesse que ela faltou com a verdade. Ela fez o compromisso, disse: Não, eu estou desamparada, não quero mais compromisso matrimonial e vou viver a minha vida em santidade, em oração, em súplica, e ajudando na igreja as necessidades. E de repente volta atrás e casa-se, e aí todo aquele projeto é jogado no lixo. Então ele fala: para evitar isso, então as viúvas que ainda podem se casar, elas vão buscar o casamento. E aquelas acima de 60 anos, na época, precisamos também considerar a faixa etária da época, a expectativa de vida da época, o que era uma mulher de 60 anos lá no primeiro século, o que é uma mulher de 60 anos hoje, né? Muito diferente mesmo. Então precisamos entender e respeitar essa questão social aí. Então é como se ela rompesse o compromisso que tinha feito com a igreja. Então por isso ele fala para evitar esse tipo de situação. Verso 12. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Né? Ou seja, não é que ele está dizendo que casar novamente seja errado, mas dentro do que foi estabelecido, dentro do compromisso que foi feito, a viúva desamparada completamente, assume o compromisso na igreja de manter-se sozinha, desamparada, e então precisa do socorro da igreja, e depois volta atrás, é contra isso que ele está alertando aqui a igreja, o pastor da igreja, para tomar cuidado com essas situações. Então ele estabelece um critério, uma lista, né, um critério para evitar essas circunstâncias. Verso 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, ou seja, ela não tem uma atividade da igreja, né? Andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Bem, então está claro que ele quer evitar que, às custas da igreja, uma viúva desamparada completamente, sendo sustentada pela igreja, caia numa situação que vá trazer prejuízo para a própria igreja. Ou seja, a igreja está sustentando uma irmã que está indo de casa em casa, fazendo fofoca, inventando problemas, criando problemas. Quer dizer, então a igreja acaba sendo a autora e a estimuladora de uma situação como essa. É isso que ele quer evitar. Ou seja, se a viúva completamente viúva, completamente desamparada, é sustentada pela igreja e ela vai ficar ociosa? Não, não vai ficar ociosa. A igreja vai criar atividades dentro das condições dela para ela realizar, para que ela não fique por aí andando e fazendo fofoca e inventando coisas. Esse é o objetivo do texto, tá? Evitar
problemas criados com o próprio financiamento da igreja, né? A igreja não pode financiar uma situação como essa. Então, para evitar essas coisas, está aí a advertência. Continuando. Verso 14, aí ele manifesta o desejo. Ó, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Ou seja, cabe ao pastor estimulá-las, ensiná-las que elas devem casar de novo as mais novas. Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. A gente precisa respeitar que esse texto é do século I. Né? Mulher, dona de casa, cuidando dos filhos, isso é uma característica do século I. Não significa que a palavra de Deus está dizendo que as mulheres não podem trabalhar fora. A gente precisa respeitar o momento histórico em que o texto é escrito. Naquela circunstância social, assim era. Esse era o procedimento correto de bom testemunho. Hoje é diferente, mas o princípio permanece. Qual é o princípio? Não dê ocasião de maledicência ao adversário. O adversário aqui pode ser o inimigo da igreja, pode ser a sociedade que procura na igreja qualquer tipo de tropeço para falar mal, e que no final, por trás de tudo isso, está também o diabo, né? O diabo está por trás da maledicência. Não importa quem pratica a maledicência, o diabo sempre está por trás. Então, os adversários da igreja aqui, a princípio, são as pessoas que ficam olhando a igreja para procurar os seus defeitos, porque de todo não é ruim. Cabe à igreja evitar os problemas e os erros, mas que por trás a intenção maligna está Satanás. Então, cabe às mulheres viúvas desamparadas evitarem circunstâncias que possam produzir uma maledicência, um mau testemunho para a igreja. Então, por isso, todos esses cuidados são colocados aqui justamente para que a igreja mantenha o seu bom testemunho. Faça o socorro ao necessitado, mas ao mesmo tempo não crie problemas em decorrência disso. Evite o máximo problemas que possam trazer mau testemunho para a igreja. Verso 15. Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. É claro que ele está falando daquelas que assumiram o compromisso com a igreja, estavam desamparadas e de repente assumiram uma maledicência, uma fofocaiada, uma tagarelice, começou a semear discórdias e problemas, aproveitando a ociosidade. Começou a criar problemas entre os irmãos na igreja, um leva e traz, um fala daqui, fala dali, criando conflitos ao invés de apaziguar conflitos. E aí, meu filho, criou uma situação em que o próprio Satanás age por meio delas. Então é um cuidado muito importante. Não podemos usar a nossa ociosidade para criar confusões na igreja. Pelo contrário, vamos usar a nossa ociosidade para trabalhar em prol da igreja e da obra de Deus, sempre produzindo o bem, sempre levando a pacificação. Cuidado com essa história de leve e trás. Já fulano disse, fulano falou, ciclano contou isso, ouvi falar aquilo. Isso é um prejuízo danado para a igreja. Vamos aproveitar o nosso tempo para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus. E a igreja, sustentando essas mulheres desamparadas, precisava estar atenta para que o sustento da igreja a elas não produzissem pessoas que trabalhassem contra a própria igreja, contra a própria obra do Senhor e o reino de Deus. Essa eu acho que é uma preocupação muito evidente aqui no nosso texto, que a igreja não seja cúmplice no sustento ao que precisa e com as maledicências e maldades que essa pessoa possa produzir contra a obra de Deus. Versículo 16. Se algum crente tem viúvas, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Bem, então o nosso trecho se encerra fazendo o apelo. É função da igreja ensinar os irmãos a cuidar das suas viúvas, das suas mães, dos seus pais, daqueles que estão desamparados na família. É dever da família cuidar, para que a igreja tenha recursos disponíveis para cuidar daquelas que estão completamente abandonadas. Então,
A igreja deve socorrer os necessitados, mas também deve ensinar as famílias a socorrerem os seus familiares necessitados, né? E a igreja, então, se dedicaria àqueles que não têm família, àqueles que não têm auxílio de ninguém, que estão completamente desamparados. E os outros, o restante, cabe aos familiares esse cuidado. Então, um ensino que não apenas traz para a igreja o dever de cuidar dos que precisam, mas também um ensino que traz para a igreja que ela deve ensinar e estimular os seus membros a cuidar dos que precisam dentro da própria família. Isso é algo muito maravilhoso, na minha opinião, o fazer e o falar. A igreja ensina as pessoas a cuidarem dos seus familiares necessitados, mas também a igreja faz quando o necessitado não tem amparo nenhum. Que o Senhor nos ajude e que essas palavras possam nos ajudar a viver de forma mais agradável diante de Deus. Amém.